Bom dia a todos que estão aqui. Agradecemos em nome da editora Unesp, agradecemos a presença de vocês para esse encontro muito especial para tratarmos do lançamento do livro Um Naturalista no Antropoceno, do cientista Mauro Galetti. Mauro Galetti estreia com esse livro de caráter autobiográfico e reflexivo sobre o antropoceno, mesclando viagens a lugares tão inóspitos e curiosos como Galápagos e Bornéu, juntando com sua trajetória científica. Com humor e crítica, ele propõe uma visão transformadora da natureza e discute nossa sobrevivência nessa era. O livro foi ganhador do Prêmio Jabuti no ano passado, Jabuti Acadêmico, e também do Prêmio ABEL, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. O Mauro é considerado hoje um dos cientistas mais influentes do mundo, com várias, sendo referência. Ele é professor da Unesp, com mais de 250 trabalhos publicados, é biólogo, mestre na área de ecologia pela Unicamp e doutorado em ciências biológicas pela Universidade de Cambridge e pós-doutorado pela mesma instituição. Foi nesse período que ele trabalhou na ilha de Bornéu, na Indonésia. Atualmente participa como colaborador no Kimberley Green Latin American and Caribbean Center da Florida International University e é um dos diretores do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças Climáticas, CBioclima, da Unesp, no campus de Rio Claro. Escreve em diversas plataformas digitais e participa frequentemente de documentários e reportagens no Brasil e no exterior. Então, é uma honra para nós recebermos o professor Mauro Galetti, que vai nos falar de um tema bastante relevante na nossa atualidade. É um prazer, professor, ter você aqui conosco. Fique à vontade. No final, a gente vai abrir para perguntas, se tiverem, já podem ir anotando. Obrigado. Eu vou ficar andando, porque eu sou professor, né? Então a gente nunca fica sentado, né? Como que vai passar? Você vai me dar um... eu vou falar para você? Bom, prazer enorme estar aqui na Feira de Livros da editora da Unesp. Esse livro foi publicado pela editora da Unesp e eu sou professor da Unesp há 28 anos, então a Unesp está no meu DNA, né? Apesar de eu ter estudado na Unicamp e fora do Brasil. Eu vou contar um pouquinho sobre a história desse livro, que quando comecei a escrever ele há uns 10 anos atrás, me deixava muito incomodado vir numa feira de livros ou entrar numa livraria e não ter nada sobre cientistas brasileiros, né? Você vai ter sobre o Santos Dumont, assim, coisas, mas não tem sobre os cientistas vivos ainda, né? E, ao mesmo tempo, quando eu contava as minhas histórias para as pessoas, meus colegas do futebol, que eram médicos, advogados, acho que está dando um pouquinho de eco, eles ficavam super interessados. Muito assim, eles paravam o churrasco para ouvir um biólogo falar sobre Galápagos, sobre uma viagem que eu fiz. Então, comecei a pensar de como sair um pouquinho dessa bolha acadêmica e comecei a escrever um livro pensando em estudantes ou estudantes de biologia. Acabou virando o que eu falo para as mães dos estudantes, né? Você passa o próximo slide para mim? E o que é naturalista do antropoceno, né? Bom, todo mundo que lê sobre ciência sabe que os naturalistas, eles influenciaram nossa maneira de pensar, né? Seja o Humboldt, o Darwin ou o Wallace. Toda a ciência hoje, não só biológicas, mas as ciências naturais, se baseia muito nas viagens dos naturalistas. Esses caras aqui é como ir para a Lua ou ir para Marte. Eles descreveram o mundo para os europeus, né? Tudo bem, né? Então eu pensei, eu também, na verdade, todo biólogo é um naturalista, né? Passa o próximo para mim. Então, como começou a minha carreira? Bom, eu era um menino de 15 anos, eu falo isso para todos os meus alunos.
Eu não sabia o que eu queria, não sabia que eu queria biologia, mas eu adorava cachorro, gato, passo próximo. E antes disso ser chamado de pet, eu criava animaizinhos no quintal da minha mãe, porquinho da Índia, canário, lebiste, paulistinha, periquito. Eu era um menino que gostava de bicho. Eu acho que isso é bem comum, na verdade, né? Passo próximo. E para mim era óbvio que eu tinha que fazer biologia. Como eu sou de Campinas, estudei, passei na Unicamp, passa próximo para mim, e eu queria ser esse cara aqui. Na minha época, obrigado. Na minha época, o grande naturalista vivo era o Jacques Cousteau. Não sei se vocês conheceram ele. Até hoje eu uso um bonezinho vermelho em homenagem ao Jacques Cousteau, porque ele me influenciou muito. Eu queria ser o Jacques Cousteau, eu queria andar no barco, no Calypso, queria conhecer o mundo. Passa o próximo. Só que eu entrei em biologia e dedicar com isso aqui. Embriologia, biologia celular, bioestatística, coisas que eu falava assim, isso é abiótico para mim. Não tinha botânica, não tinha zoologia, não tinha ecologia. Então eu praticamente quase desisti da biologia, achando eu estou no curso errado. Passa o próximo. Até que um colega meu falou assim, olha, do lado da Unicamp tem uma matinha que tem uns bichos lá, a gente pode ir lá. Chama Mata de Santa Genebra. E por que eu fui lá? Passo próximo. Porque o Rude, esse meu colega, falou que era uma mata cheia de macacos, igual aqui na Cantareira, né? É um bugio, isso aqui é um macho de um bugio. Então eu fui para lá para viver a natureza, porque dentro da sala de aula aquilo não estava me estimulando. Passo próximo. Então estou aqui com 19 anos, um caderninho na mão, eu praticamente não tinha nem orientador, anotava tudo que os bichos faziam e comecei a observar, só observar, sem pergunta, sem hipótese. Eu queria observar a natureza, eu queria ter uma imersão na natureza. Eu sou um menino que vinha de uma cidade, não tinha essa coisa de morar no sítio, né? Passo próximo. E daí, pode ir passando, eu comecei a ver que, né, enquanto os bugios dormiam, e eles dormiam muito, eu podia observar outras espécies, vários passarinhos do meu lado comendo coisas, reproduzindo, cantando. Pode passar o próximo. Eu comecei a aprender sobre aves e todos eles interagiam com plantas. E eu que não tinha interesse em plantas, comecei a coletar essas plantas, identificar, levar para os botânicos da Unicamp. Levava no mesmo dia, eu ia de manhãzinha na mata, coletava esses dados, voltava para a Unicamp, que é 10 minutos, e levava para o professor de botânica. E ele me identificava. Isso aqui é uma belíssima copaífera. E eu comecei a aprender sobre plantas e fiquei apaixonado pelas plantas, mas principalmente pelas interações entre animais e plantas, né? Passa o próximo. E daí eu descobri que a biblioteca, isso aqui desculpa eu falar, mas é uma era pré-internet, né? Então as pessoas às vezes não sabem. Você tinha que ir na biblioteca, sentar e ler, e procurar os artigos e ler, e ler, e ler. Então aqui na hora do almoço, com meus colegas, a gente literalmente sentava a bunda na cadeira e abria livros. Passo próximo. E foi na biblioteca da Unicamp que eu descobri que tinha muitos livros diferentes da biologia celular, bioquímica, não tenho nada contra isso, mas livros que me motivaram a me aperfeiçoar como cientista. Livros da Jane Goodall, sobre os chimpanzés de Gombe, ecologia e comportamento de chimpanzé, livros sobre aves, Helmut Sick, o grande pai da ornitologia brasileira, livros de evolução, como Gênio Egoísta, livros de ecologia vegetal. Então, aquilo foi um grande alívio para mim. Passo o próximo. E depois de 1 ano e meio, depois que eu terminei a graduação, 1 ano e meio depois, eu já tinha meu mestrado. Passo o próximo. E o que eu gosto de falar é que quando eu comecei a trabalhar com interações, há passarinhos que comem plantas. Parece uma coisa tão sem graça, né? Por que eu preciso saber que um passarinho come tal planta? Isso começou na literatura científica a ser super importante. Eu já vou falar um pouquinho por quê.
A ciência no mundo inteiro começou a ver essa interação como chave para a conservação da biodiversidade e hoje para a mitigação de mudanças climáticas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Passo o próximo? Então, nunca pensei que isso viraria um grande tópico, né, na minha carreira. Então, resolvi escrever um livro muito baseado no livro do Charles Darwin sobre o Beagle, né? Ele saiu lá com 22 anos de Cambridge e deu a volta ao mundo, 5 anos viajando, sem a pretensão nenhuma de ser um novo Darwin, muito pelo contrário, mas simplesmente passar por lugares que foi importante para a minha formação. Pode passar o próximo. E é isso que eu apresento. Isso aqui é a capa antiga do livro. O livro tem essa capa nova ali, né? Opa, acho que tem aqui. Que está muito mais bonita, está muito mais legal, né? Aqui, ó. E aqui conta um pouquinho, desde a minha formação como biólogo na Unicamp, até depois que eu fui para Cambridge, e etc, outros lugares, Fernando Noronha, que eu estou trabalhando mais recentemente. Então, em cada lugar, eu conto uma história de um cientista brasileiro, no caso sou eu, um biólogo, e as situações que como biólogo eu vejo. Será que é um paraíso, como as pessoas falam, Fernando de Noronha? Como que é Fernando de Noronha na visão de um especialista, né? De um cientista, no caso um biólogo? Passa o próximo. E o que é o antropoceno, né? Eu falei muito sobre os naturalistas do século passado, né? E hoje em dia, né? O que é esse naturalista? Não, a gente está vivendo o que a gente chama a era dos humanos. Os humanos estão em todos os lugares do planeta, modificando a atmosfera, modificando o clima. Então, isso é o antropoceno, a era dos homens, né? Então, o seu primeiro capítulo, eu tento descrever para o leitor o que é essa era que se fala tanto, né? O antropoceno. E eu falo que o asteroide somos nós, mas eu não vou dar spoiler aqui, vocês compram um livro, passa o próximo. O antropoceno foi formulado pelos gregos, na verdade, não é um termo novo, mas mais recentemente os cientistas têm se debatido muito sobre esse tema, que foi criado pelo Paul Crutzen, com uma página publicada numa revista chamada Nature, que é a revista mais importante em ciência, e ele fala que é uma época geológica moldada pela humanidade e que está em andamento. Pode passar o próximo. E não é um tema da biologia, é um tema da filosofia, é um tema da religião, é um tema das ciências sociais, da medicina, não é uma discussão entre acadêmicos da biologia ou da geologia. Hoje a gente lê sobre o antropoceno até em coisas bem diferentes, né? Livro do John Green falando sobre o antropoceno, filósofos, enfim, pode passar. Isso, só que para chamar de antropoceno, os geólogos definem que essa nova época tem que passar por um checklist. Não é falar, vou mudar a época do planeta para se chamar capitaloceno, ou antropoceno, ou qualquer ceno. Precisa passar por uma série de características para a gente mudar esse nome, para a gente provar que é uma nova era. Não tem que mudar elementos químicos, novos minerais, novas rochas, tem que mudar a estratigrafia, risca aqui, lê paisagem, tem que ter novos fósseis, tem que mudar o clima e tem que mudar a biodiversidade. Será que se a gente for ticando item por item, a gente aprova a palavra antropoceno? Passa o próximo. Então vamos lá. Surgimentos de novos elementos químicos. Será que o ser humano é capaz de criar um elemento químico? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. A gente conhece, passa o próximo. Todo mundo teve que estudar isso aqui na escola, né? Tabela periódica, né? Se a gente olhar os elementos em preto, todos esses elementos são naturais. Ou vieram de explosão de supernova, ou vieram de meteoros, etc, etc. Só que todos esses elementos em laranja são criados pelo ser humano.
são fundidos em laboratórios e são 26 elementos químicos novos que não existem no universo. No universo inteiro não tem, ou pelo menos a gente nunca encontrou. Então a gente criou vários elementos químicos novos. Passa o próximo. E moléculas novas. Tem um monte de molécula que a gente usa todo dia, DDT, malation, várias coisas que você usa no seu comprimido diário, que essa molécula não existe na natureza. E que agora, no planeta Terra, ela existe, criada pelo homem. Passa o próximo. Será que a gente criou novas rochas? Bom, a gente está sentado aqui na rocha mais comum na superfície da Terra, que é o concreto. O concreto não existe na natureza. Areia, cal, cimento e pedra. Isso aqui, bem simples, né? Mas não tem, nunca se formou isso na natureza. Então, boa parte do planeta está sobre uma superfície criada pelo homem. Passa o próximo. Bom, será que a gente mudou a paisagem, ou que os geólogos chamam estratigrafia? Pode passar. Bom, isso aqui é a cidade do Carlos Drummond de Andrade, né? A casinha dele aqui, em 1948, tinha uma montanha atrás, em Itabirito. Isso aqui é hoje Itabirito, a mesma casa dele. E cadê a montanha que estava ali? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma montanha, na verdade, e não tem mais. Pode passar o próximo. Derramamento da barragem de... Essa aqui é Mariana, eu acho. Vocês estão vendo o contorno do rio ali? Aqui? Isso aqui era o rio. E tudo isso aqui é a lama do dejeto da barragem que explodiu. Então a gente está mudando toda hora a paisagem e a estratigrafia. Pode passar o próximo. Pode clicar para mim, um a um. E o derretimento da camada de gelo. Pode passando. Que vai entrar aqui. Opa, volta. Acho que tem que clicar aqui um filminho. O próprio derretimento das camadas de gelo. Não está indo? É uma mudança na paisagem, né? Então tudo bem. Vou deixar passar. Pode passar o próximo? Surgimentos de nossos fósseis. Nós criamos fósseis. Vocês acham que a gente cria fóssil? Pode passar. A gente cria uma coisa que chama tecnofóssil. Coisas que o nosso celular é um tecnofóssil. Quanto tempo vai levar? Você acha que o seu neto vai ver ele? Seu bisneto, se você enterrar na sua casa, ele vai encontrar. Seu bisneto, seu trisneto. Isso é um tecnofóssil. Vai ficar muito tempo, a gente nem sabe quanto tempo vai ficar, né? Então a gente está criando milhares de tecnofósseis, tá? Pode passar o próximo. E um deles é o plástico, né? E o plástico hoje está tão arraigado na nossa vida que agora está dentro da gente, né? Com os microplásticos, né? Então o plástico está no mar em todas as regiões, viraram até estruturas comensais para animais marinhos, predadores, né? Os plásticos se tornam predadores na cadeia. Então, o plástico está hoje em todo lugar. Pode passar o próximo? Bom, mudanças no clima. Está quente aqui dentro, né? A gente tem que estar com um ventilador. Pode passar o próximo. E, na verdade, isso... o que determina a temperatura de um planeta? Eu sempre falo isso para os negacionistas. Eu não acredito em mudanças climáticas. Então vamos comparar a Terra com outros dois planetas, como Marte e Vênus. Marte não tem atmosfera. Temperatura é menos 50 graus. Aí eu vou pegar Vênus, é cheio de CO2 na atmosfera. A temperatura é 420 graus. Então, o que mantém a temperatura na Terra é um pouquinho de gases, que a gente chama gases de efeito estufa, principalmente 3 gases, CO2, metano e óxido nitroso. Tem mais os aerosóis, mas vou deixar quieto. E isso mantém a Terra a 15 graus. 15 graus dá para ter vida. Menos 50 não dá para ter vida, nem menos 420, não da vida que a gente imagina. Pode passar o próximo. E os cientistas
com um trabalhinho de formiguinha, né, foram medindo a concentração de CO2, passo próximo, ao longo do tempo, e relacionar isso com a temperatura no planeta. O CO2 é um gás de efeito estufa e propicia que a Terra, que essa atmosfera esquente. Passo próximo. E é por isso que hoje, quando a gente vai sair de casa, a gente não pensa mais se precisa levar sombrinha ou não. A gente precisa saber se vai ter ondas de calor ou não para ver se sai de casa. Principalmente quando a gente sai a pé, quando vai fazer uma caminhada. Será que eu vou sair? Vai ter onda de calor? Então é óbvio que a gente está mudando o clima, né? Pode passar o próximo. Essas ondas de calor já afetam bastante a gente, né? Só que a gente pode recorrer a um ar-condicionado ou correr para algum lugar mais fresco. Os animais não podem. Então, várias ondas de calor têm eliminado populações inteiras de macacos. Por exemplo, aqui esse maio e junho de 2024, mataram 300 bugios numa floresta no sul do México, por ondas de calor. Não tem para onde correr, né? Pode passar o próximo. Mudanças na biodiversidade. Como que a gente muda a biodiversidade? Espécies. Ou criando espécies como cachorro, gato, vários pombos. Ah, mas não são espécies. Realmente não são espécies no sentido biológico, mas são variedades que não se cruzam. Então, você não cruza um chihuahua com um dinamarquês, né? Eles são isolados comportamentalmente. E só de cachorro nós criamos 360 espécies de raças de cachorro. Gato foi 45, é bem interessante, né? Então, criamos um monte de espécies, vamos chamar assim. Passa o próximo. E se a gente pensar em micro-organismos, a gente cria toda hora novas espécies. A gente muda o genoma inteiro de bactérias, de fungos, para o nosso propósito, seja para medicamentos, seja para qualquer outra coisa. Então, a gente muda a espécie toda hora de micro-organismo. Pode passar o próximo? Extinção. Será que nós, seres humanos, estamos ligados à extinção de espécies? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a gente saiu aqui da África mais ou menos uns 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, e onde a gente alcançou e colonizou, nós causamos a extinção de boa parte dos grandes animais. Passa o próximo. Então, vamos pensar os primeiros latino-americanos ou brasileiros que chegaram no Pantanal. Essa era a visão do Pantanal há 12, 8 mil anos atrás. Você tinha todo tigre dente de sabre, tatu gigante, proboscídeos ou elefantes, preguiças gigantes, cavalos, animais macrauquênia, parecia uma lhama gigante, mas não é nem aparentado. Depois que o homem passou em todos esses lugares, na Austrália, na Europa, na América do Norte, nas ilhas oceânicas, causou a extinção dos grandes vertebrados. Todos eles desapareceram. Pode passar o próximo? Isso está muito ligado à nossa dieta. Eu gosto de falar isso muito para os biólogos, né, que saem da minha aula e depois vão fazer um churrasco, né? A mudança na nossa dieta em incorporar cada vez mais carne, né? Seja no começo comendo animais mortos, né? O Homo sapiens era carniceiro, depois começou a caçar, depois acabou com a megafauna, começou a domesticar algumas espécies, vaca, ovelha. Passa o próximo. E a gente fez um trabalho super bonito, esse na Communication Biology, quando a gente compara qualquer predador de topo, qualquer uma onça, um puma, um African Dog, um tigre, até uma orca. Pode passar o próximo. Se a gente comparar o número de presas, o ser humano preda entre 5 e 300 vezes mais presas do que qualquer predador de topo que vive na Terra com a gente. Então, isso tem muito a ver com o nosso hábito alimentar voraz de consumir carne. Pode passar o próximo. Isso levou a uma defaunação completa no planeta e uma transformação na biomassa de tudo que existe. Então, se a gente pegar todos os mamíferos da Terra, imagina, pega o seu gato, cachorro,
Pega gorila, elefante, pega todos os mamíferos e botar numa balança, 60% do que a gente pesar é doméstico, que é para a gente comer. Vaca, ovelha, porco, tá aqui. 36% de toda essa biomassa, todo esse peso, são nós mesmos. Estamos aqui, ó. E só 4% são de animais silvestres. Eu não falei do gorila, do elefante. Está aqui, ó. Só 4% dessa balança aqui vai ser isso. O resto são animais que a gente come, né? Pode passar o próximo. Bom, e para manter esses animais, a gente precisa do quê? De área, né? Precisa plantar comida para ele, precisa plantar soja, precisa ter pasto. Passa o próximo. Então, a gente primeiro teve um impacto nos grandes animais para consumo direto, matava o mamute para comer o mamute, e depois, eu não tenho mais mamute, eu vou botar uma vaca. A vaca precisa de pasto e precisa derrubar a floresta ou o ambiente natural. Todos esses animais que não são comidos, não são tragados pelo ser humano, mas porque são pequenos, moram nos lugares que a gente usa para a agricultura e para a pecuária. Então, hoje, a extinção está nas espécies pequenas, porque as espécies grandes já foram. Pode passar o próximo. E com isso a gente está diminuindo lentamente as populações de vertebrados no mundo inteiro. Pode passar o próximo. Então, bem-vindo ao Antropoceno. Espero que com isso eu tenha ticado, né, todas as coisas que eram necessárias para a gente chegar à conclusão que realmente a gente está fazendo alguma coisa muito forte no planeta, a escala global. Pode passar o próximo. Eu acho que tem duas perguntas importantes hoje para a gente pensar, que os filósofos estão pensando, os geólogos, biólogos, enfim, todo mundo interessado nesse tema eu falo a pergunta de $1 milhão. Quando que isso começou? Quando que o ser humano começou a destruir o planeta, ou modificar de uma forma em escala global? Será que foi há 2 milhões de anos atrás, quando a gente começou a comer carne? E daí eu já contei a história do que aconteceu. Será que foi quando nós saímos da África, entre 60, às vezes muda para 200 mil anos atrás? Será que quando a gente inventou a agricultura, chega aqui, acabou com todos os grandes mamíferos, vamos ter que plantar, isso modificou drasticamente o uso da água, o uso da terra? Será que começou com a Revolução Industrial? Que já pensaram nisso? Fabricar roupa em larga escala, comida em larga escala? Será que começou em 1950, quando a gente começou a testar bombas atômicas? E hoje, se você for em vários lagos e tirar uma estratigrafia do lago, tem plutônio, tem uma linha de plutônio em vários lagos no planeta inteiro. O que vocês acham? Nenhuma? Hã? Qualquer outro bicho, um predador. Faria, um predador. Você deixou, você está migrando. Talvez como qualquer outro animal faria. Mas a partir do momento que você começa a selecionar e a misturar e a criar um novo ser, vamos dizer assim, eu acho que você parte da mudança das regras do jogo. Esse é o grande debate entre várias pessoas hoje. É isso aqui. Quando que começou? Pode passar o próximo. E a outra pergunta é: que antropoceno que a gente quer? A gente quer, vamos ver no que vai dar, e eu vou continuar fazendo as minhas coisas, ou eu vou ter que mudar alguma coisa no meu comportamento, como indivíduo, como dono de empresa, como professor, como qualquer pessoa? O que é preciso? Que tipo de antropoceno eu quero? Eu trabalho com uma coisa que chama defaunação. Sou professor em biologia, na ecologia da Unesp,
E o que é defaunação? Todo mundo já ouviu falar de desmatamento, né? Desmatamento. Só que às vezes você tem a floresta, mas não tem bicho. A floresta está vazia, porque comeram os animais ou afetaram de alguma maneira e não tem mais os bichos. Então é isso que eu trabalho. Passa o próximo. Mas mais do que entender quais são os animais que desaparecem, eu tento entender as consequências. Se eu for numa floresta, seja na Amazônia, seja num lugar no Pantanal, e não tem bicho, como que aquele lugar funciona? Pode passar o próximo. E eu trabalho, de novo, voltei às minhas raízes e eu trabalho com quem? Os plantadores da floresta. Tucanos, esse é da família da araponga, tangará e o meu animal preferido no mundo, que é a jacutinga, tá? Então, esses animais que eu comecei a estudar lá na graduação, eles simplesmente comem o fruto. Essa semente passa por dentro do tubo digestório dele e ele defeca ou regurgita uma sementinha na floresta. Essa sementinha pode germinar e gerar uma árvore nova, uma planta nova. Todo mundo já viu isso no seu quintal, né? Quando você vê um passarinho comendo mamão ou uma jabuticaba. É isso que eu estudo ainda, né? Passa o próximo. E por que esse movimento da semente por um passarinho ou um macaco é tão importante? Porque se a semente cair embaixo da planta-mãe, ela está numa zona de alta mortalidade. Ou ela não vai germinar porque precisa passar pelo tubo digestório do animal. Ou, mesmo que germine, vai atrair roedores, queixadas, fungos, vários animais, e essa semente não vai virar um adulto. Então, para ela escapar dessa zona de alta mortalidade, ela precisa de um animal qualquer. Pode ser um peixe, na Amazônia é peixe, pode ser um lagarto, em várias ilhas. Aqui no neotrópico, no Brasil, são as aves e alguns mamíferos. Então, precisa cair um pouco longe para ter a chance de virar um novo adulto. É só para isso, ela aumenta muito a chance dessa espécie persistir no ambiente. Então, tá bom. A aulinha de biologia está dada. Próximo. Só que, plantando árvores, esses animais estão plantando, na verdade, carbono, que retira o CO2 da atmosfera. As árvores, as plantas, na verdade, é uma máquina de pegar CO2 da atmosfera, transformar esse CO2 em madeira e devolver em oxigênio. Por isso que nós estamos aqui, né? Então, há 500 milhões de anos atrás, as plantas começaram a fazer isso. E boa parte do carbono em cima da terra, que eu falo, né? O carbono que a gente vê, estão nas florestas amazônicas, do Congo e as do Sudeste Asiático. Então, metade do carbono está em floresta. Passo próximo. Essas florestas dependem de animais para dispersar suas sementes. Isso aqui é um passeio que eu dei no dia 24 de fevereiro de 2019, antes da pandemia, aqui no parque 2 horas de São Paulo, chama Parque Estadual Carlos Botelho. Isso é um passeio de 2 horas, na mata, coletando frutos das árvores que estão caindo. Todos esses frutos que têm composição química diferente, cor, cheiro, tudo diferente, cada um deles é dispersado por um animal diferente. Ou por morcego, ou por passarinho, ou por tucano, ou por macaco. Então, na verdade, a gente já fez alguns trabalhos mostrando que 90% de todas as árvores da Mata Atlântica e da Amazônia tem relações com animais. Precisa de animais para dispersar sementes. Pode passar o próximo? Aqui é um deles, como eu falei, a jacutinga. É importante, pode passar o próximo. Que eu falo muito no meu livro, que é como que a jacutinga pode ajudar a mitigar as mudanças climáticas. Passo o próximo. Por que a jacutinga é tão importante? Porque ela dispersa plantas medicinais. Vocês já tomaram espinheira santa? Estômago, é ótimo. Mas só que não dá para plantar espinheira santa, você tem que ir lá na mata. Tá? Quem dispersa espinheira santa é a jacutinga.
várias canelas, é a jacutinga que dispersa, que a gente usa a parte de madeira. Óleos essenciais, vocês já usaram da copaíba? Muita gente usa óleo essencial da copaíba, né? Quem dispersa é a jacutinga. Então, várias coisas que a gente usa vindo da floresta, passo próximo, e uma delas é o açaí, ou seja do Jussara, ou seja da Amazônia, são dispersados por aves. Então, a gente necessita e muito desse serviço ambiental, que é um passarinho comendo um fruto e fazendo cocô com a semente dele no mato. Passo próximo. E nos últimos anos eu tenho me dedicado a entender como que eles estão plantando carbono. Então, eles plantam plantas medicinais, eles plantam madeira, mas só que eles também modificam o carbono da floresta. Então, aqui imagina uma florestinha, pode ser aqui aqui na Cantareira. Esse em preto aqui são árvores de madeira de lei. Já ouviram falar em madeira de lei? São madeiras bem duras. Elas estocam mais carbono, sequestram mais carbono, por isso que elas são muito, muito duras. A gente descobriu que essas madeiras têm sementes bem grandes, frutos bem grandes, e logo precisam ser dispersados por animais muito grandes, como muriqui, anta, tucanos. Então fica com isso na cabeça, madeiras duras têm frutos grandes que são dispersados por animais grandes. Quais são os animais mais caçados ou afetados na floresta? São os grandes. Porque um caçador não vai dar um tiro num tico-tico. Ele vai dar tiro numa anta, num muriqui, né? Numa jacutinga. E com isso vão desaparecendo os grandes mamíferos. Então, aqui, se você for na Cantareira, não tem mais anta, não tem mais muriqui, tem ainda bugio. Tá bom, um dia essa madeira dura, esse jatobá, que é uma madeira muito dura, vai cair de velho. Uma tempestade vai derrubar ele. E com isso não vai ter uma semente de jatobá para colonizar aquele espaço e gerar um novo jatobá, já que a gente não vai ter mais esses grandes dispersores. O que acontece é que esse espaço deixado por essa árvore de madeira dura vai ser colonizado por uma outra espécie de madeira mole. São várias espécies de madeira bem molinha que estoca menos carbono. Deu para entender isso? Então a floresta vai perdendo carbono, mesmo sendo protegida, mesmo sendo um parque nacional, com um monte de guarda em volta. Se não tiver bicho, vai perdendo carbono. É como se fosse erodindo o carbono aos pouquinhos. Passa o próximo para mim. A gente testou isso com a parte de matemática, modelagem, que eu não vou falar aqui, está publicado, é um dos artigos meus mais citados e que levantou essa questão de bicho é importante para tirar o carbono da atmosfera. Não é único, né? A gente precisa parar de emitir de emissões, mas eles podem nos ajudar a mitigar mudanças climáticas. Passa o próximo. Bom, e buscando soluções que quis trazer muito nesse livro, os cientistas em geral gostam de ficar apontando o dedo. Faz isso, faz aquilo, está errado. Tá, mas o que a gente tem que fazer na prática? Pode passar o próximo. A gente já aprendeu que plantar árvores é excelente. Então está aqui o sítio do Sebastião Salgado. Acho que vocês já ouviram falar do Sebastião Salgado, não preciso falar quem é, né? Ele comprou um sítio lá em Minas Gerais assim, em 2001. Deve ter pagado bem barato, porque não tem nem árvore. Isso aqui alguns anos depois, 18 anos depois. Ele contratou engenheiros florestais, biólogos, e isso não é eucalipto, tá? Isso são madeiras floresta nativa. Então a gente sabe como fazer isso. A ciência sabe plantar floresta. Passa o próximo. E a outra coisa, muitas dessas florestas são vazias. Então eu falo no meu último capítulo que a gente precisa reaselvajar a natureza. E essa natureza é nós também. A gente tem que ficar mais selvagem no sentido de aceitar a natureza selvagem, não querer domesticar tudo, né? Passa o próximo. E esse reaselvajamento de florestas vazias, o Brasil é campeão em fazer isso.
né? A ciência brasileira é muito boa em colocar de volta o bicudo, mico-leão-dourado, jacutinga, vários animais. Então, vários projetos no Brasil inteiro tentam colocar de volta os animais com critérios científicos. Não é simplesmente abrir a gaiola e deixar os passarinhos ir embora. Isso aí vai morrer praticamente todos, tá? E tem um projeto grande do Rewild in Rio, que é embaixo do Cristo Redentor, na Floresta da Tijuca. Passa o próximo. E olha como é legal, o mico-leão dourado estava quase extinto na natureza. Um projeto de trazer ele de volta para a natureza e soltar, e não simplesmente ter em zoológicos, a população foi voltando, e agora ele tá ameaçado, mas uma categoria mais baixa. Assim como o mico-leão, tem várias outras espécies que o Brasil conseguiu tirar da extinção. Passa o próximo. Aqui é no papagaio, da ararinha. Quando eu era aluno, estava aqui, ó. Quando eu era aluno da biologia, existia 60 arás de Lear na natureza. Isso aqui é em Canudos. Hoje tem mais de 2.000. Isso aqui foi só com proteção da área, tá? E ali é um papagaio de cara roxa, que eu também trabalhei. Passa o próximo. E quando a gente põe de volta um bicho, será que eles vão fazer o que a gente quer que eles façam? Eles leram os artigos, leram os livros. Você tem que fazer isso, você tem que comer isso. Bom, esse aqui é um trabalho da minha ex-aluna Alexandra Pires, com o Fernando Fernandes também tá, que eles colocaram de volta na Tijuca esse ratão aqui, que chama cutia. E a cutia está aqui dispersando uma semente grande que vai dar uma árvore enorme de madeira dura, chamada cutieira. Ela é só dispersada por cutia. Então, onde não tem cutia e tem cutieira, um dia vai acabar as cutieiras. E olha aqui, ó, nascendo uma plântula de cutieira. Então, realmente, as cutias leram os artigos e estão dispersando as sementes de cutieira, né? Então, funciona, né? Colocar de volta os animais. Pode passar o próximo. E como que eu posso fazer a diferença no antropoceno, né? Aquilo que a gente veio falando. Pode passar o próximo, né? Eu sempre falo, olha, você tem que ficar atualizado, porque você recebe uma bomba de informações, e hoje em dia é mais fake do que não, né? Muito difícil separar. Então, isso aqui eu mostro para os meus alunos que não gostam de ler, né? Hoje os alunos têm mais, não sei se é preguiça, o que seja, né? Enfim, não lê. Então eu falo, você vai ter que ler, mas vai ter que ler desde o artigo científico lá na revista, até livros de pessoas que eu considero muito sérias. A Greta Thunberg está todo dia, ela não é bióloga, não é cientista, mas os argumentos dela são muito bons. Esse livro é muito bom, o livro do clima. Não é escrito por ela só escreveu o prefácio, mas todos os cientistas que trabalham com mudanças climáticas escrevem para leigos, para quem não é acadêmico. Então é muito fácil de entender o que está acontecendo no planeta. Tem esse livrinho também, Mudanças Climáticas Simples, qualquer um pode ler e vai entender. Próximo. Mudanças de hábitos, né? Eu sempre falo isso para os meus colegas de departamento. Você fala sobre mudanças climáticas, sai dali, vai comer uma picanha, vai fazer um churrasco, não dá, não tem como. Você vai ter que mudar seus hábitos alimentares. É para você virar vegano? Não estou fazendo uma apologia ao veganismo, mas eu acho que a gente tem que começar a reduzir drasticamente o consumo de carne. Senão, não posso mais falar que estamos cortando a Amazônia. Continuo indo na churrascaria, eu preciso mudar meus hábitos de consumo, né? Pode passar o próximo. E de consumo, eu digo de consumo tudo. Por quê? Como eu falo no livro, quando você come um danoninho hoje, danoninho ou qualquer... Vocês já usaram alguma desses produtos aqui? Qualquer um deles. Vários, né? Todos esses produtos usam óleo de palmeira, ou óleo de dendê. Esse óleo de palmeira vem lá da Indonésia. Então, a gente está sendo responsável por destruir as florestas do orangotango lá do outro lado do mundo. A carne é aqui, na Amazônia. Agora, outros produtos, tipo um creme de barbear, usa óleo de palmeira. Então, a gente tem que se precaver mais. É fácil? Não é fácil.
Até porque não vem escrito, esse produto tem óleo de palmeira. Esse produto vem uma fórmula, palm oil, não sei o quê. Eles têm, acho que, mais de 50 nomes para falar que é óleo de palmeira, porque a indústria é mais esperta que a gente, né? Pode passar o próximo. Então, para a gente fechar aqui essa conversa e todo mundo correr lá para comprar os livros, que até eu também quero ir lá, né? Aqui sou eu, em 1987, fazia biologia junto com meu irmão, meus colegas, a Suzana, que também era minha colega, e a gente tinha muito pouco recursos, na verdade, recursos técnicos, né? Desde livros, um binóculo muito ruim, mal tinha uma capa de chuva. Passa o próximo. Hoje, os naturalistas do antropoceno, só no celular, hoje eu vou dar aula, eu falo, baixa tal aplicativo, porque eles conseguem identificar aves, identificar plantas, andar na mata, tudo com um único celular. E hoje em dia, todo mundo tem celular. Passa o próximo. Além disso, a gente tem um monte de ferramentas mais ou menos sofisticadas para reverter mudanças climáticas, para parar a perda de biodiversidade, seja moleculares, seja com drones. Vou passar uma do drone aqui para vocês verem que é uma coisa que a gente está trabalhando agora. Passa o próximo. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Isso aqui é uma floresta de cima, uma foto. Tem uma coisa aqui bem no meio, né? O que será que é? Passa o próximo. É um muriqui. Isso aqui é um trabalho do meu colega Fabiano Mello, da Universidade de Lavras, que ele está mapeando as florestinhas em Minas Gerais que ainda tem essa espécie extremamente ameaçada, usando drone termal. Custa uma fortuna? Não, um projeto de pesquisa consegue pagar. Passa o próximo. Esse aqui é muito legal, eu acho que você tem que dar um space para andar. É um filminho. Não funcionou? Agora vai. Vocês estão vendo ali, né? Alguém identifica esse bicho? É uma anta, né? Olha aqui, você tem o termal e você tem o normal. E você pode estudar o que ela come, onde ela anda, se está com filhote, não está. Então você tem muito mais recursos hoje. Eu falo os biólogos, os naturalistas do antropoceno, a estudar a natureza. Antes o Darwin tinha que sair com um barquinho bem chumbrega, lá, quase morreu várias vezes. Hoje a gente tem aqui, ó, no computador, dá para estudar a natureza. Passa o próximo. Então, tem essas duas frases, uma de um naturalista famoso, Alfred Russel Wallace, né, que a gente vive num mundo empobrecido, né, onde os maiores e os mais fortes, as mais estranhas formas, recentemente desapareceram. O que ele está falando aqui é da megafauna, que eu mostrei, né? E aqui é do Daniel Jensen, que é um ecólogo americano, que ele fala, o que a gente perde de ficar vendo é muito mais insidious, né? Muito mais difícil, muito mais detalhado em forma de extinção. É a extinção das interações ecológicas. Então, não é só perder o elefante, perder o gorila, perder o tucano, a jacutinga, né? Perder essa interação, no caso de dispersão de sementes. Passa o próximo. E eu só quero terminar, então, com uma frase do meu livro, né? Que eu falo que a capacidade de transformar o antropoceno em uma época mais humanamente habitável depende da nossa capacidade de mudar nossos hábitos e das pessoas que sequer sabem o que é o antropoceno. Mas seu vizinho não sabe o que é o antropoceno. Por que ele deveria saber, né? O antropoceno não é o fim do mundo e nem precisa ser o fim do mundo. Eu não quero vender no livro que no mundo está acabando, né? Mas eu acho que é um reencontro com as coisas que realmente importam para os seres humanos. Que é essa reconexão com a natureza. Passa o próximo? Bom, é isso, gente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos por essa aula deliciosa e muito instrutiva. E gostaria então de abrir, para caso alguém que tiver interesse em fazer alguma pergunta, a gente vai, pode levar o microfone para a plateia, só levantar a mão. Então já temos perguntas. Enquanto está chegando, nós temos aqui do lado também vocês não precisam enfrentar fila para pegar o livro, ele já está aqui à disposição para quem quiser adquirir e, ao encerrarmos, poder trocar uma ideia pessoal e autografar. Tá? Bem-vindos. Bom dia, professor. Muito obrigado. Obrigado a você. Em 2024, se eu não me engano, a subcomissão de estratigrafia negou o antropoceno. E eu dei uma lida geral, assim, eles dão umas ticadas naqueles itens todos, mas teve um que me chamou muita atenção, que era a questão política. A minha pergunta é, será que não é o momento da ciência também fazer política? Sem dúvida, né? Desde conseguir recursos até conseguir suportar essas pressões, né? Foi uma pressão política, né? É interessante que a comissão de estratigrafia não negou o antropoceno, ele simplesmente fala que não sabe quando começa. Então, e daí diminui, não é mais uma era, nem época, colocou mais abaixo. Só que eles perderam uma oportunidade, porque agora todo mundo já está usando e meio que eles perderam a discussão, né? Os geólogos, eu estou falando. Todo mundo está mais a par dessas mudanças, né? E, obviamente, fazer política você tem que parar, né? É outra linguagem, é outra modus operandi, né? Que talvez os cientistas não estão acostumados. Acho que ninguém está acostumado, na verdade, né? Não são só os cientistas. Né? Sempre vai parar nessa coisa da política. Mas é interessante que quando eles falam até no paper da Science, que refutou isso, mas a gente não sabe quando começou. Mas nenhuma era geológica a gente sabe quando. Não é assim, dia 15 de novembro começou o Pleistoceno, ou o Cretáceo. Não tem isso. Mesmo com o meteoro que caiu na Terra, não foi no outro dia que matou todo mundo, todos os dinossauros. Alguns milhões de anos, né? Então, teve uma pressão política muito forte, muito forte. Então, eu entendo que é difícil de resistir isso, né? Até para a escolha do Papa, todo mundo estava, ai meu Deus do céu, né? Não é verdade? Então, pressões políticas cada vez mais a gente tem que suportar, né? Obrigado pela sua pergunta. Olá, bom dia. Primeiro eu queria parabenizar o Mauro, que acho que essa questão política, o Mauro enfrenta isso conseguindo falar com o público e tendo essa preocupação de informação. Acho sensacional e acho legal falar isso, porque a academia às vezes tem essa resistência, enfim. Mas acho que isso já é um ato político também. Sim. E aí, indo nessa linha também de pensamento que foi colocado, eu queria entender por que você... Eu não li todo o livro ainda, mas percebi que você, principalmente no final, tenta não ser pessimista, falando que mudanças de hábitos é importante e que cabe a nós. Mas... pensando nessa ideia política ou de formação, você não acha também que essa mudança um pouco de cima para baixo, ou política mesmo, nos ajudaria com uma mudança mais rápida, cultural, do que uma mudança simplesmente pessoal, assim? Eu acho que as mudanças são em todas as... Obrigado pela pergunta. Eu acho que a mudança começa com o pessoal. Então, tem que ter a primeira mudança. Pensa isso no Mahatma Gandhi, em Jesus Cristo, nos grandes líderes. Ele começou trabalho de formiguinha. Ele não foi lá falar com o líder da época e falar, vamos mudar aí. Até porque cortavam a cabeça dele. Então, as mudanças começam no pessoal. Depois, eu acho importante que isso se transmita para, por exemplo,
política, empresas, toda a sociedade. O que eu falo no livro, as mudanças climáticas têm que ser discutidas não só na academia, mas na igreja, o pastor tem que falar, o sindicato, todas as pessoas têm que estar preocupadas. Porque as 5 milhões de espécies no planeta vão sofrer com mudanças climáticas. E a gente é uma delas. Então, assim, começa eu vou ter que diminuir meu consumo de carne, eu vou ter que fazer alguma coisa. E isso vai começar a percolar em outras pessoas e outras. Então, todas as grandes mudanças filosóficas começaram no individual. Por isso que eu sempre coloco, eu acho que tudo bem, isso vai chegar nos governos, mas começa no 1 a 1, no WhatsApp, né? Bom dia, professor. Bom dia. Boa sua palestra. Pena que eu cheguei na metade já, mas o pouco que eu assisti eu gostei muito. E você acabou de falar das mudanças individuais, né, das pessoas, mudar os hábitos é importante, mas a gente também tem a questão política, que não tem como fugir dela. E a gente vive um mundo com uma ascensão da extrema-direita, né? E normalmente esse pessoal é negacionista, esse pessoal não acredita em aquecimento global, esse pessoal nega a ciência. Aí eu pergunto, como fazer essas mudanças individuais dentro de governos que são negacionistas, que não estimulam essas mudanças, né? Eu acho que assim, eu não sei se eles não acreditam ou se eles ganham mais voto falando isso. Porque política é isso, eu sempre falo assim, você tem um hospital de criança para inaugurar e um campo de futebol. O político pergunta, onde vai ter mais gente? No campo de futebol ou no hospital de... vai ter mais, ele vai lá. Porque ele precisa de voto, é 1 a 1, né? Então, assim, é difícil saber se é mais conveniente hoje para os negacionistas falar que não acreditam. Porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Agora, cabe a nós mudar cada cabecinha. É o tiozão, o seu tio que não acredita, a tia, a avó da sua esposa que não acredita. Eu sempre falo, eu adoro conversar no Uber sobre mudanças climáticas. E às vezes a gente fala, como é que eu chego nesse assunto? Porque é um assunto, não é falar de futebol, não é falar do jogo do Corinthians, né? Ou falar do Big Brother. Vou falar de uma coisa séria. Aí eu sempre falo assim, se a gente desligar o ar-condicionado, 3 coisas vão acontecer com a gente. Ou a gente vai ter que tirar o casaco, ou eu vou ter que sair do táxi, ou a gente vai morrer aqui dentro. Isso vai acontecer com todas as espécies no planeta, se a gente não baixar a temperatura. Aí ele para ouvir. Então, assim, cabe a gente precisa de mais treinamento para as pessoas, para chegar em todo mundo, né? E foi o que eu tentei fazer com o livro, tentar uma linguagem bem menos acadêmica, né? E daí isso vai chegar, se o Trump tiver mais voto dos ambientalistas, é que agora ele tem mais voto dos outros. Então, a política dança conforme a música. Você sabe disso, que os caras às vezes falam uma coisa no outro dia, tá falando outra coisa, né? Sim, vai na contramão da Amazônia, né? Do petróleo da Amazônia. Exato. Então é uma força, não política, é uma força de pensamento, sabe? Não pode fazer. Está errado fazer isso, né? Por isso que isso tem que percolar em toda a sociedade, sabe? Não pode ser uma coisa, os universitários vão discutir isso. Não é uma luta dos universitários, é uma luta do planeta. Você tem que conversar isso com o entregador de pizza, com o porteiro, com todo mundo. Só que você tem que parar para falar, né? Óbvio que depois pode começar falando do Corinthians e depois mudar para... eu acho que é fundamental isso, né?
Mas então essa coisa da política sempre vai parar na política, mas a política é super maleável. O que hoje eles falam uma coisa, no outro dia eles mudam completamente na maior cara de pau. Tipo, mas ele falou ontem disso, hoje não. Exato, eles são negacionistas do que eles falam, exatamente isso. Gente, muito obrigado. Está ficando quente aqui por causa das mudanças climáticas, né? Obrigado. Não é ar-condicionado, é só um climatizador, né? Politicamente correto. Gente, fiquem à vontade, o professor Mário Galete está aqui à disposição, se para quem quiser autografar seu exemplar, já vi que algumas pessoas têm, e acompanhe a programação da Feira do Livro da Unesp no site feiradolivrodaunesp.com.br. Tem um link, uma página que é Programação Cultural. Hoje mesmo nós vamos ter visita ao Laboratório de Música Eletroacústica, vamos ter meio-dia e meia, teremos apresentação aqui nesse espaço do grupo de percussão da Unesp, é um grupo conhecido internacionalmente, que só faz música com percussão. Muito interessante, tem quase 50 anos de existência. Então, todos convidados, é tudo gratuito, para a gente transformar esse momento não só de aquisição de livros, mas de partilha cultural mesmo, né? Um prazer. Tem que respeitar mais, certo?